É o pesadelo de todo pai de adolescente que o filho saia à noite para se encontrar com alguém que conheceu na internet e acabar se envolvendo com um predador mortal. Em busca de emoção e aprovação, em 27 de janeiro de 2016, Nicole Lovell, então com 13 anos, fez exatamente isso e sofreu as duras consequências de algo, principalmente fora do controle dela. Bem-vindo ao canal Crimes em Minutos. Hoje vamos acompanhar o triste caso de Nicole Lovell. Hoje você vai conhecer a triste história dessa adolescente que só estava em busca de aceitação, algo muito comum na idade dela. Ao final, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. O caso de hoje se concentra no sequestro de uma adolescente indefesa que morava em Blacksburg, Virgínia, uma cidade universitária. O que à primeira vista parecia ser uma criança fugindo no meio da noite, rapidamente se transformou em uma caçada frenética e uma corrida contra o tempo para trazê-la de volta para casa. Nicole tomava medicações que eram importantes para ela. Sem essas medicações, ela não sobreviveria por muito tempo. Então precisou de quase 1000 voluntários, espalhados por toda a cidade, ao redor do campus da Virginia Tech, universidade local, no montanhoso condado de Montgomery e em outros locais. No entanto, a breve vida de Nicole Madison terminou depois que ela fugiu de casa na noite de quarta-feira, por volta de 1 da manhã, atravessando a fronteira em uma área remota do condado de Surry, Carolina do Norte. Seu corpo seria descoberto cruelmente eliminado. Mas quem e por que alguém mataria essa jovem? O que a levou a sair do apartamento naquela noite pela janela do quarto? Quem ela encontrou? O que aconteceu que levou à sua trágica morte? Ouça atentamente a esta história comovente detalhado neste caso. Nas montanhas da Virgínia Ocidental em janeiro, os ventos gelados são frequentes. Em muitas áreas profundamente sombreadas, a neve caída pode, ocasionalmente, permanecer lá por uma semana ou mais. Tammy Wick viu sua filha de 13 anos ir para a cama exatamente em uma noite em que no dia seguinte seria folga extra para as crianças, pois na manhã seguinte seria dia do professor para o sistema escolar do condado de Montgomery, evitando que Nicole acordasse cedo para ir para a escola. Sua mãe não tinha como saber que, depois que a porta do quarto da menina fosse fechada, ela colocaria sua cômoda na frente da porta, aguardando um amigo, e então estaria pronta para fugir. Nicole abriu a janela de seu quarto por volta de 1 da manhã, com a mochila e o telefone na mão. Ela pegou um cobertor azul escuro com um personagem do Minion estampado e saiu para passar a noite. Ela caminhou pela neve espalhada no chão, enquanto um carro esperava por ela nas proximidades. As estradas foram limpas e livres, e ela estava fugindo com seu namorado online. Ela esperava uma aventura e não sabia o que a esperava. A mãe de Nicole, assim que soube que a jovem estava desaparecida e que ela havia deixado seu condomínio a noite toda, Tammy imediatamente notificou a polícia do bairro que sua filha estava desaparecida. Nicole fez um transplante de fígado quando ela tinha apenas 10 meses de idade, o que afetaria todos os dias de sua vida. Para se manter bem e saudável, ela precisava de medicamentos anti-rejeição 2 vezes ao dia. Os bombeiros, a polícia e as autoridades de resgate de toda a região se moveram rapidamente pela vizinhança para iniciar sua busca, enquanto as estações de rádio e televisão locais emitiam alertas sobre a menina desaparecida. Muitos moradores locais, familiarizados com as inúmeras florestas e terrenos montanhosos da região, participaram do reforço. Drones foram utilizados para vasculhar a região a partir do ar, e os alunos próximos da Virginia Tech também se envolveram. O núcleo de cadetes da Virginia Tech também se juntou à busca nos últimos meses. Eles colaboraram freneticamente para encontrar esta criança neste dia em particular. O terceiro dia traria a descoberta de seu corpo nu em um aterro em uma região arborizada. O corpo foi descoberto no condado de Surry, Carolina do Norte, um condado próximo, além da fronteira do estado. A área pode até parecer remota para aqueles que não estavam familiarizados com a área, porque ficava perto da Rota 89 da Carolina do Norte, mas não estava muito longe de uma rota bastante frequentada. Nicole forneceu aos detetives uma peça do quebra-cabeça que foi crucial enquanto a área estava sendo examinada.
A adolescente havia deixado escrito todos os logins e senhas de todas as suas contas nas redes sociais, incluindo Kik e Omegle, em uma parede de seu quarto. O site, que é muito acessado entre os adolescentes, permite aos usuários que se comunicam e, ocasionalmente, até interajam com outras pessoas anonimamente. Por causa de seu anonimato e falta de monitoramento, esses sites desenvolveram uma reputação como um refúgio para predadores. A mãe de Nicole, Tammy, afirmou ter descoberto o aplicativo Kik no telefone de Nicole antes da menina desaparecer e a obrigou a apagar o aplicativo do telefone. Ficou claro que Nicole havia retornado a esses aplicativos e os usava com frequência. As credenciais de login provaram ser a chave que iniciou para criar um perfil de seu comportamento. Os especialistas conseguiram acessar suas contas e voltar através de seus textos, imagens e outras comunicações. Nicole, ela tinha um relacionamento secreto com um homem mais velho que frequentava a Virginia Tech. A identidade online de Nicole refletia a angústia experimentada por muitos alunos do ensino médio em transição para a adolescência. Ela não se sentia amada ou entendia e estava em busca de atenção. Ela desejava ser percebida como adulta por alguém que ela queria. Ela queria que alguém a abraçasse por quem ela era, porque ela sempre achou que as cicatrizes de sua cirurgia eram feias e ela não gostava de si própria. Ela procurava alguém que ignorasse as cicatrizes de seu corpo, porém ela estava vulnerável. Os detetives identificaram que Nicole vinha mantendo um relacionamento com um homem que se identificava como Dr. Tombstone nas redes sociais. Trabalhando em conjunto com a empresa que administrava os serviços de aplicativo Kik, uma unidade cibernética do FBI obteve o rastro de dados das comunicações de Nicole dentro do aplicativo. Ficou claro que o Dr. Tombstone era a única pessoa com quem a jovem havia falado nos dias anteriores. Os investigadores cibernéticos do sequestro determinaram que o nome de usuário pertencia a David e estava conectado a uma conta do Gmail. Essa história estava intimamente ligada a David Eisenhower. David Eisenhower, um jovem calouro na Virginia Tech, que tinha 18 anos. David era um atleta famoso em sua cidade natal, em Wild Lake High School, nos arredores de Baltimore, Maryland, e foi atraído para a faculdade por seu excelente currículo de engenharia. Ele também correu na pista durante seu último ano. Ele até foi destacado como o atleta da semana em um segmento de notícias na estação de televisão local. Ele alcançou 3 vitórias em provas de distância nos campeonatos estaduais de Maryland, enquanto ainda estava no ensino médio. De uma perspectiva externa, ele parecia ser como qualquer outro aluno do primeiro ano matriculado em uma instituição considerável naquele ano. Ele fez alguns amigos na escola, na sala de aula e na equipe de atletismo. Embora David tivesse lutado para conseguir uma posição para si, ele gostava de inventar histórias bizarras para dar uma impressão de que ele era mais sábio e experiente do que aparentava sua idade. Natalie Kippers estava se formando em engenharia. Ela também havia viajado para as montanhas da Virgínia Ocidental vindo do leste de Maryland. Depois de se mudar para o campus, a mulher de 20 anos, que era séria e estudiosa, teve um breve namoro com David Eisenhower. No entanto, sua conexão rapidamente se transformou em uma amizade profunda. David encontrou uma nova conhecida em Blacksburg, no outono, mas desta vez foi online. Ele iniciou uma conversa com Nicole Lovell no Omegle, um outro aplicativo, e ele afirmava que acreditava que ela tinha 16 ou 17 anos, porém ela tinha apenas 13 anos, e não parecia que ela poderia ter feito muito para influenciar sua decisão enquanto eles conversavam e trocavam mensagens de texto quando os dois finalmente se conheceram em dezembro de 2015. Nicole não conseguia mais esconder sua idade, e talvez Eisenhower tinha ficado surpreso, mas ele já tinha descoberto e decidiu que não se importava. Na primeira vez que se conheceram, não houve admissão de qualquer interação sexual, mas algo em sua conexão mudou devido a impulsos que os colocariam em uma terrível rota. Depois que Eisenhower começou a se comportar de uma maneira que sugeria que ele acreditava ter cruzado a linha pessoal e não poderia retornar, ele ficou com medo das consequências de sua conduta. Ele concluiu que havia um problema significativo em seu relacionamento com esta menor. Eisenhower recorreu a Natalie Kippers,
sua única amiga próxima na escola, e ela se ofereceu para ajudá-lo a resolver o problema, não importando o quão longe eles tivessem que viajar. Natalie finalmente tinha algo em que poderia se aprofundar, mas David ainda tinha um problema significativo para resolver. Ela ainda amava David. E ele era um homem desesperado. Eles trabalharam juntos para resolver um problema. 3 dias após o desaparecimento, enquanto as buscas ainda estavam em andamento na área, centenas de residentes se reuniram nos apartamentos Lantern Ridge para orar por seu retorno seguro, cantar hinos e apoiar uns aos outros. Após 3 dias, os policiais descobriram a terrível descoberta de que todos temiam: alguns condados ao sul, logo além da divisa do estado da Carolina do Norte, o corpo nu de uma menina foi descoberto em uma estrada na região de Woodland, no condado de Surrey. Seus parentes mais próximos confirmaram mais tarde a identificação original, que foi feita com a ajuda da polícia de Blacksburg. Policiais confirmaram que o pior havia acontecido. Nicole foi descoberta em Blacksburg. Então a caça aos suspeitos recentemente identificados se intensificou enquanto o corpo era trazido e a área era guardada e investigada por investigadores forenses de ambos os estados e do Federal Bureau of Investigation. David Eisenhower foi interrogado pela polícia de Blacksburg, a polícia de Virginia Tech e um agente do FBI usando os dados online de Nicole como prova. À medida que os agentes adquiriram evidências adicionais, as prisões oficiais foram adiadas. Os funcionários chamaram o casal para interrogatório após receber informações online. A detenção foi feita depois que o corpo morto e desmembrado de Nicole foi encontrado, e mais evidências físicas começaram a surgir enquanto eles conversavam. Cada um deles descreveu o que havia acontecido em detalhes. Os eventos que levaram àquela noite e ao dia seguinte foram narrados em seus celulares, que também serviram como um mapa da viagem. Os investigadores confirmaram com Keepers que David havia confidenciado a ela sobre o relacionamento e suas lutas. Ele alegou tê-la conhecido em uma festa e expressou preocupação por eles terem dormido juntos, mas ele não conseguia se lembrar dos detalhes, pois tinha desmaiado e acordou na manhã seguinte em uma vala. O incidente ocorreu dessa maneira, ou ele estava usando uma explicação padrão de que não tinha consciência de ser verdadeiramente confiável. Ninguém sabe, mas ele e Natalie Keepers continuaram. Apesar de sua preocupação de que ele pudesse ter causado a gravidez da jovem, de acordo com Keepers, Eisenhower admitiu a ela que havia tentado acalmar as coisas com Nicole e queria parar de falar com ela porque estava preocupado em ser preso caso seu relacionamento com uma menor fosse descoberto. Ele mais tarde confidenciou a Natalie que Nicole havia ameaçado suicídio se ele rompesse com o relacionamento. David e Natalie concluíram que uma solução de longo prazo era necessária sob a ameaça de uma possível gravidez ser descoberta. Eles acreditavam que a morte de Nicole era a única solução. Os dois começaram a elaborar um plano ocasionalmente por meio de textos, evidências de GPS do telefone celular um dia, antes do sequestro revelar que Eisenhower e Keepers estavam formulando planos e obtendo os suprimentos essenciais. Os dois foram a um Walmart próximo e compraram uma grande pá de jardim. Câmeras de segurança capturaram os dois saindo com a pá. Essa pá correspondia à descrição de uma descoberta com o sangue de Nicole. A tecnologia de rastreamento GPS revelou que os dois estavam em um fast food em Blacksburg e mais tarde concluirá que eles estavam finalizando o plano na mesma noite em que Nicole desapareceu. Depois que comeram juntos, os dois executaram seu plano. Na noite do crime, enquanto esperava David aparecer, Nicole colocou sua cômoda atrás da porta de seu quarto para bloquear a entrada. Ela saiu pela janela de seu quarto levando um cobertor azul escuro, com o personagem dos Minions, um casaco, uma mochila e o telefone e outros itens. Ao sair pela janela do quarto, ela entrou no veículo de David antes de começarem a fuga. De acordo com o GPS rastreando, o automóvel é visto chegando a um local na Craig Creek Road, perto do campus da Virginia Tech. Craig Creek Road é uma estrada de pista única que serpenteia por algumas árvores devido às casas rurais amplamente espaçadas e AOS trailers ao longo da estrada. Naquele local,
Nem sempre há uma linha de visão clara entre as casas dos vizinhos, e a neve cobria o chão, e uma lua minguante aparecia através do céu parcialmente nublado. Nesta noite fria de quarta-feira, os dois estavam dirigindo ao longo do que acabou por ser uma estrada solitária e escura, sem qualquer luz de rua enquanto a temperatura estava caindo rapidamente. Foi quando David parou às 1h02 da manhã. Os dois deixaram o carro quando uma pá atingiu o pescoço de Nicole, quebrando uma de suas vértebras. Ela caiu no chão ainda viva, e foi quando David começou a golpeá-la com uma faca. Ela foi atingida 14 vezes. Ele causou ferimentos fatais. Nicole Madison Lovell, uma menina que havia sofrido um transplante de fígado e era querida por sua família e muitos amigos, foi assassinada em cold blood em uma estrada solitária em janeiro. O corpo da jovem morta foi posteriormente levado por Eisenhower e colocado no porta-malas de seu veículo junto com uma pá e uma faca e com os outros pertences de Nicole, incluindo o cobertor de Minion. David voltou para seu veículo e dirigiu para a casa onde ele entraria e passaria a noite lá, talvez atormentado pelo que tinha feito, enquanto o corpo de Nicole permaneceria do lado de fora. David enviou mensagens de texto a Natalie para iniciar seu próximo estágio horrível do plano em que os dois teriam que entrar no carro no dia seguinte e dirigir até um local remoto na fronteira da Carolina do Norte, de acordo com textos encontrados em seu telefone. David perguntou a um homem anônimo em Pulaski, Virgínia, se ele conhecia um local para se livrar de um corpo. O homem achou que David estava brincando e não sabia que ele estava falando sério. Natalie e David descobriram um local potencial, enquanto dirigiam pela Rota 89 da Carolina do Norte. O corpo de Nicole foi desmembrado, limpo para esconder quaisquer vestígios do crime, e depois descartado descendo uma encosta coberta de árvores. Eles acreditavam que o frio manteria o cheiro isolado e que a natureza se desfaria inteiramente do corpo, na área dentro de algumas semanas. De acordo com as investigações entre as pesquisas online David, ele estava procurando informações sobre quanto tempo leva para queimar um corpo. Porém, o corpo de Nicole foi descoberto ileso e as evidências preservadas até aquele momento. Quando os investigadores mostraram as evidências para David, rapidamente parou de falar na delegacia. Sob as unhas de Nicole, os restos de carne mostrariam por meio do DNA que ela havia arranhado David antes de ser morta. Os policiais e a equipe forense revistaram o lixo e as lixeiras da Virginia Tech. Uma equipe de mergulho investigou o Campus Pond. Em seguida, uma garrafa de Clorox e vários lenços umedecidos cobertos em manchas marrons foram descobertas em uma lixeira. E mais tarde, vestígios de sangue foram descobertos no porta-malas do carro de David. Uma bolsa entre os pertences pode ter sido a evidência mais incriminatória, o que seria descartado mais tarde, ou talvez ele fosse guardar como um troféu. Outro descuido aparente nas tentativas de limpeza pós-assassinato foi a descoberta de sangue na ponta das botas de David. David e Natalie foram legalmente detidos e acusados de participar do assassinato por sequestro de Nicole Lovell. Ambos se declararam inocentes das acusações contra eles, mas suas defesas se concentraram mais em identificar o perpetrador do que em negar o envolvimento em sua defesa. A defesa de David sugeriu que Natalie era a responsável pelo assassinato. Ela às vezes era retratada como uma sociopata desempenhando um papel fascinado pelo prazer do assassinato e pelo planejamento meticuloso que envolveu isso, afirmam os advogados de David. Já a defesa de Natalie dizia que ela não estava envolvida no assassinato real de Nicole Lovell, embora fosse impossível alegar que ela não teve participação antes do incidente, e um papel ativo na eliminação do corpo e conhecimento de como esconder evidências. David Eisenhower finalmente recebeu a pena de 10 anos por sequestrar Nicole e 60 anos por assassinato em primeiro grau, e mais 5 anos por esconder o corpo de Nicole. Natalie recebeu uma pena de prisão de 40 anos. A dupla, sem dúvida, passará a maior parte de suas vidas na prisão, mas Nicole Lovell nunca mais retornará. Como muitos adolescentes, Nicole buscou aceitação, mas por causa deles ela nunca teve a chance de conquistar seu lugar no mundo ou descobrir o orgulho e a satisfação consigo mesma. Sua família ficou destroçada e com feridas que nunca cicatrizarão completamente. Qualquer pai que tenha sofrido com seu filho durante aqueles anos difíceis da adolescência
Sentiria um calafrio no coração ao ouvir sobre a conduta hedionda naquela noite fria de janeiro.